E aí, galerinha, tudo bem? Cara, quero que você olhe pro tio, tá? Olha, presta atenção que esse assunto é muito importante, cara. Lembra que eu falei de massagear? A massagear ela vai servir como complemento dessa aula, perfeito? Se você entendeu muito bem massagear, você vai entender completamente agora os climas do Brasil. Por que isso, Johnny? Porque as massagear, ela leva aquelas características para as regiões brasileiras. E o clima brasileiro possui diversos tipos. E aí essas massagear é um dos elementos que vão influenciar na sua característica. Belezinha? Então tranquilo. Por que eu tô querendo que você preste atenção em mim? Porque quando a gente fala de clima, o clima é o segundo assunto que mais caiu na tua prova. Então isso é muito importante, porque ele pede para você identificar o clima e relacionar com a região que está atuando. Como assim identificar? Ele pode falar assim, o clima que tem duas estações bem definidas ao longo do ano. Isso é para você identificar. Agora, relacionar, como já caiu clima de subtropical, ele bota uma frase, tipo um poema, que já caiu na sua prova e pede para você relacionar aquilo ali com uma característica de tal região. Então são as duas palavras-chave, identificar e relacionar todos os assuntos que a gente puder agora sobre clima, perfeito? Quando a gente vem falando de clima, a gente tem que lembrar que quanto maior for o território, a maior extensão dele vai apresentar diferentes tipos de clima, até mesmo porque conta da influência da latitude. Como assim, Johnny? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estou falando para você aqui que quando eu pego o Brasil, perfeito? Meu Brasil, a moeba, é assim, de brincar. Aqui, ó, Brasil. O Brasil, ele tem um efeito da latitude. Estou te dando um exemplo como a extensão territorial pode influenciar na formação de diversos tipos de clima. Exemplo, temos a linha do Equador que passa aqui, perfeito? A linha do Equador, a gente sabe, quanto mais próxima da linha do Equador, maior é a incidência solar. Quer dizer o quê? O solzinho vai influenciar aqui com maior quantidade de raios solares, deixando as regiões mais quentes, perfeito? Se aqui a linha do Equador, aqui é o ponto zero, a gente sabe que existe latitudes, altas latitudes. Então eu vou botar aqui, ó, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra, aqui vai ter outra e aqui vai ter outra, perfeito? Quando a gente percebe isso, quanto mais distante a gente estiver da linha do Equador, menor será a temperatura, perfeito? Menor será a temperatura. E quanto mais próximo à linha do Equador, maior será a temperatura. Por isso que eu estou falando, quanto maior a extensão territorial de um país, em latitude, maior vai ser a influência da temperatura. A temperatura vai influenciar no tipo de formação de clima, de vegetação, de rio, um monte de coisa. Então, por isso que eu falo do Brasil. Às vezes eu falo para o meu aluno, eu falo assim, ó, quanto maior a extensão, maior a variedade de clima. Aí o cara, não entendi. Então, what's the new? Aqui, ó, tá aqui, ó. Proximidade com a linha do Equador, mais próximo da linha do Equador, maior temperatura. Por que maior temperatura, Johnny? Por conta do solzinho. O solzinho aquece ali, perfeito? Maior quantidade de raios solares. Quanto mais distante daqui, menor a temperatura, que os raios solares batem com menor intensidade. Mas além disso, como a gente já falei, além da extensão territorial que influencia no clima brasileiro, a gente vai ter as massas de ar, como a gente pegou já na aulinha passada. Além das massas de ar, você também vai ter a influência do relevo, que a gente já estudou também, como é o caso ali no Nordeste. Como eu falei do Planalto da Borborema, que vai impactar diretamente no clima. E eu também posso falar da questão da vegetação. Então você junta todos esses elementos que vai dar diretamente no tipo da característica do clima. Aí o que acontece? O primeiro climinha, pega o teu caderno aí, miserável. Pega o teu caderno que eu vou tomar meu Power Cream aqui. Meu cafezinho para estar aqui, ó, produção aqui em massa. Então é o seguinte, vai lá, pega o teu caderninho. Primeiro clima equatorial. Bota clima equatorial barra clima úmido. Por que eu tô falando barra clima úmido? Porque os seus autores da prova que você vai estar realizando esse ano, lá 4 de agosto,
você tem a influência deles. Então eu tenho que passar, como eles chamam, a nomenclatura, tá? Porque um autor chama de clima equatorial, o outro já chama de clima úmido. Quer ver um exemplo? Clima equatorial, Lídia Terra. Lídia Terra, ela faz menção do nome assim. Já o Demétrio Magnoli faz de clima úmido. Então, às vezes, não cai clima equatorial, que na maioria das vezes cai com essa nomenclatura. Se não cair, vamos imaginar, eu não posso te preparar só com básico, eu tenho que te preparar com um completo, filho. Eu tenho que te deixar assim, ó, porra, macetinho pra você. Cara, moleza, pai. É, pai, moleza. Beleza? Tranquilinho? Então a gente agora vai ter o clima úmido. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não dá esse mole. Então anotou aí? Notou, perfeito. Vamos trabalhar as características? Quais são as características? Primeira característica, de ser uma região, um clima muito quente. O termo já fala, clima equatorial. Se eu falo clima equatorial, é porque eu estou próximo à linha do Equador. Se eu estou próximo à linha do Equador, como eu falei ali, ó, maior temperatura. Perfeito? Essa menor temperatura, maior temperatura, vai gerar uma característica mais presente ali. Então vamos lá, clima equatorial, um clima quente. Johnny, por quê? Você sempre faz essa pergunta. Johnny, mas por que isso? Porque próximo à linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a incidência solar. Perfeito até aí? Tranquilinho? Molezinha. O outro seria o quê? Chuvas abundantes e distribuídas ao longo do ano, tá? O que acontece? Por essa região ser muito quente, além da floresta amazônica, que libera uma quantidade de umidade muito grande, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura, não foi isso? Então, se eu tenho uma quantidade de água muito grande, calor, vai fazer o quê? Evaporar. Evaporou, cai em formato de chuva. É o ciclo da água natural. Então, se é muito quente, consequentemente, nessa região vai chover muito. Perfeito? Primeiro, por conta da floresta amazônica e pela bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Perfeito? Então, eu tenho dois elementos que favorecem, tá, a quantidade de chuvas ao longo do ano nessa região. É uma região que chove todos os dias. Aproveitando aí, ó, um beijo para minha região norte, a região de Manaus aí, Rio Branco, a rapaziada do Pará, Amapá e todo mundo aí, perfeito? Então o que acontece? Região muito quente. Por que muito quente? Próxima linha do Equador. Agora, chuva ao longo do ano bem distribuída ou índice pluviométrico é ocasionado pelo quê? O que causa, Johnny, essa chuva? Altas temperaturas. Altas temperaturas, grande quantidade de evaporação de líquido. Evaporou, choveu, ciclo natural. Johnny, o que alimenta esse ciclo natural da água? Primeiro, floresta amazônica, a maior floresta do mundo, uma quantidade de água que libera uma quantidade enorme. Vou te deixar uma dica, bota aí, Amazônia SA, Sociedade Anônima. Você bota lá no YouTube, são 5 partes desse documentário, muito maneiro, aí você vai entender o tamanho do volume de água. O volume de água que é liberado pela floresta amazônica é tão grande que ele acaba chamando de rios voadores. Existe o mesmo rio que a gente vê na Terra, mas no ar. Caraca, Johnny! É, mano, olha lá. É muita água, perfeito? Então, por isso que chove ao longo do ano, perfeito? Então, tranquilinho aí, tranquilinho? Lembra que eu falei, cara, você tem que associar a massa de ar. Qual é a massa de ar que atua aqui na região de clima equatorial? Seria a MEC, né? Lembra, né? Chuva de MEC? Massa equatorial continental. Lembrando que massa equatorial continental é a única massa continental que é úmida. Por quê? Por quê mesmo? Fala, Bisoni, fala. Isso aí, por conta da floresta amazônica que deixa que a massa continental não seja seca, como é o caso da MTC, que vem do Chaco Paraguaio, atuando na região centro-oeste. Molezinha aí, molezinha, dá aquela respirada. Porra, Johnny, agora eu tô tranquilo. Tá tranquilo, moleque? Outra coisa, aqui também o clima equatorial é chamado de zona de convergência intertropical. Essa região aqui, tá? Essa região aqui é chamada de zona
convergência intertropical. Eu achei muito interessante, por que isso? É uma palavrinha que está no seu livro em destaque. Então eu falei, opa, isso aí pode vir a cair. Como eu tenho que te preparar para ser o cara, a foda, o fodão, então você vai ter que aprender isso. É zona de convergência intertropical, é onde você tem um encontro das massas de ar vindos de locais de alta pressão para baixa pressão, perfeito? Então fica tranquilo aí, você só tem que lembrar que é uma área de convergência intertropical, é a entrada das massas de ar vindo de alta para baixa pressão. Show? Showzinho, Johnny. Sim, associa que essa área de convergência, ela está trazendo humildade e disciplina, vida local. Não é isso não, eu falei errado com a minha língua presa, mano. É mais umidade. Falou de intertropical nessa região, de alta para baixa pressão, estou falando que existe massas de ar carregada de umidade saindo de alta para baixa pressão, perfeito? Então olha como a característica aqui é tão forte de umidade. Além disso, também tem a forte atuação do intemperismo químico. Isso bota como observação válida aí, tá? Bota aí no teu caderno aí. Ação de intemperismo químico. Lembra dessa parte aí? Eu falei para você, existe o quê? 3 tipos de intemperismo. Não existe 3 tipos de intemperismo? Sim, existe o intemperismo químico, intemperismo físico e intemperismo biológico. Relembrando, intemperismo é o quê? É a fragmentação. É quando eu tenho uma rocha, perfeito? E com o passar do tempo, com o passar do tempo, eu tive agentes que desgastaram o meu giz, que seria a rocha. Olha a minha mão toda suja aqui, voando. Isso aqui seria a rocha. A fragmentação, o desgaste do o desgaste do giz seria o intemperismo. O intemperismo que vai ocasionar a quebra, a fragmentação do material rochoso. Foca aqui, quebrou. O que foi essa ação? O intemperismo. O intemperismo é chamado, sabe de quê? Biológico. O biológico é o quê? O temperismo biológico é quando a raiz das plantas, a decomposição, você simplesmente... O que seria a raiz? Eu tenho um material rochoso, a raiz das plantas, elas vão pegando isso e vão quebrando, vão se apertando. Para você ver como a raiz da árvore é tão forte, às vezes você andando na própria rua da tua rua aí, de casa, próximo do colégio, trabalho, do nada você tropeça e fala assim, caraca, ó a raiz aí, tropeçou na raiz, a raiz saiu, tá no asfalto. A raiz ela tem muita força, por isso que algumas prefeituras espalhadas aí pro Brasil afora, você tem tipos de árvores que você pode plantar, porque senão a própria raiz vai envolver a tubulação de água e quebra. E aí tem todo aquele trabalho de quebrar o chão, de consertar. Então isso aí você vê a força. Então intemperismo biológico, perfeito? Agora a gente vai falar de intemperismo físico. O intemperismo físico, um exemplo, é o vento. O vento ele vai atuar ali, desgastando o relevo, né? E esse intemperismo físico vai moldar o relevo. Show de bola. E agora eu falei, no clima equatorial, eu tenho a ação do intemperismo, o quê? O químico. O intemperismo químico é a ação da água. A ação da água no atrito com material rochoso e também por conta do pH ser alterado. Então existe uma reação química, perfeito? Então não esqueça, falou de clima equatorial, eu tenho a ação do intemperismo químico. Quer ver uma consequência? Vamos aqui falar dessa consequência. Você já ouviu falar de lixiviação? O que seria lixiviação? Vamos lá dar um exemplo aqui, Eu tenho o rio, tá? Eu tenho o rio que está correndo aqui. E aí, rio não, vamos dar um exemplo. Água da chuva. Eu tenho um terreno. Esse terreno está carregado de nutrientes. Esse em amarelo aqui seria os nutrientes do solo. Lembra que eu falei que essa região, mais ou menos a região norte, tem um alto índice pluviométrico, chove muito? Se chove muito, perfeito? As nuvens carregadas de umidade vão fazer o quê? Que chova pra caralho nessa região aqui.
E aí essa chuva, às vezes você fala assim, é bom, mas também é ruim. Por quê? Esse fato da chuva ser constante, eu posso chamar de processo de lixiviação, tá? Lixiviação é o processo da lavagem do solo em que carrega os nutrientes. Johnny, respira. Vamos de novo. Lembra que eu falei que nessa região eu tenho a ação do intemperismo químico, que é a chuva? Vou te dar um exemplo. Lixiviação. O que é lixiviação? Essa região da Amazônia chove muito e o solo tem nutrientes. Não muito, mas tem. E aí o que acontece? Se chove todo dia, a água da chuva vai carregar esses nutrientes. Perfeito? Quando ele carrega esses nutrientes que estão aqui no solo vão ser levados, eles vão ser lavados. E aí esse solo vai perder o nutriente. Então ele acaba ficando pobre e morre. Então esse processo é chamado de lixiviação. É quando a água carrega os nutrientes do solo, deixando ele pobre de nutrientes. E isso acontece muito ali. Então, por isso que eu falei, intemperismo químico pode ser a lavagem do solo aí, como exemplo, consequentemente, lixiviação, que já caiu na sua prova da ESA. Perfeito? Tá tranquilo? Respira aí. Tenta associar e relacionar a atuação do clima em que região do Brasil. Nesse caso, é na região norte predominante. Até aí, tranquilo? Porra, tranquilinho, Johnny. Moleza, vou tomar meu biônico Tefontora. Que isso? O que você quis dizer? Eu nem sei o que eu quis dizer. Vamos lá. O café muda mundos. Vamos lá. Agora a gente vai falar de clima tropical. Porra, isso aí, você lembra do clima tropical? Cara, lembra dessa musiquinha? Moro no país tropical, abençoado por Deus, que bonito por natureza. Chama a música aí, que beleza, beleza. Fevereiro tem carnaval, show de bola. Por que eu tô falando essa musiquinha? Eu lembro sempre dessa música, música de carnaval. Moro num país tropical. Por que eu tô falando isso? Clima predominante, o maior clima do Brasil é o clima tropical. A gente vai aprofundar agora nos tipos de clima que a gente tem no Brasil tropicais. Então eu vou entrar para você entender. Por isso que eu tô falando. Porra, falou assim, qual é o maior clima do Brasil? O maior clima do Brasil é o clima tropical. Por isso que eu cantei a musiquinha. Tu vai lembrar. Moro num país tropical, abençoado por Deus, que bonito por natureza. Show. Olha isso aí. Perfeito? Agora vamos lá. Pega o teu caderno aí, você vai botar clima tropical / clima subúmido. Perfeito? Por que subúmido? O outro que a gente já estudou seria um clima úmido. Lembra? Clima equatorial, um clima úmido. Por que úmido? Porque ali, ó, chuva constante, diariamente. Agora, quando eu falo subúmido, é como se fosse uma categoria a menos. Aqui chove muito e aqui chove mais ou menos. Chove bem, mas não chove a mesma quantidade. É igual futebol. Sub-17, sub-23 é quase o passo para o profissional. Então aqui o equatorial seria o super chefão, tá? Você vai enfrentar ele. Para tu chegar aqui é semifinal. Então aqui é subúmido, é próximo do úmido. Não tem um índice de chuva como o clima equatorial, perfeito? Quando eu venho falar de clima tropical, eu quero que você bote uma observação aí. Anota aí. Você não pegou? Pega o caderno. Moleque, pega o caderno, bisonho. Se você está no transporte público, abre o teu bloco de notas agora para tu não esquecer isso. Eu sei que tu vai esquecer. Só fica me ouvindo, abre aí. Se você está em casa, melhor ainda, já está num ambiente confortável. Se você está fazendo isso, você está seguindo a nossa dica lá, nosso perfil lá, nosso Instagram, Oficina Militar. Se você não está seguindo, você está perdendo várias dicas de estudo lá que pode te ajudar ainda mais na tua aprovação. Abriu o caderno aí? Show de bola. Então você vai botar aí, clima predominante no território brasileiro, isso você já sabe. Em que região? Eu encontro clima tropical na região centro-oeste. Bota aí, clima tropical, onde eu encontro região centro-oeste, região sudeste, região norte, aí um passo você bota assim, nordeste e no estado de Tocantins. Perfeito?
O clima de Tocantins, ali na região de Tocantins, é clima tropical. Por que eu tô falando isso? Novamente, quando eu monto essa aulinha para vocês com o maior amor, eu e Didigo, o grande mestre, vai pegar aí o segundo bloco, a segunda sequência aí, geografia econômica, geografia política, né? Você vai ver que a gente sempre vai estar dando umas características, uns detalhes, a gente segue a bibliografia de vocês. E aí quando o autor destaca uma coisa diferente, opa, bota nisso aí. Então, clima tropical / subúmido, perfeito? Ele encontra na região centro-oeste, na região sudeste. Fazer melhor para tu não esquecer, Bisonho. Felipe, bota aqui para mim aqui, moleque, desse quadro aí. Opa, aqui é bonitinho. Então, clima tropical. Em quais regiões a gente encontra o clima tropical? Você vai falar comigo aqui. Região o quê? Centro-oeste, perfeito, olha que bonitinho. Centro-oeste, sudeste, show de bola. Nordeste e aonde? No estado de Tocantins. Show de bola? Mano, mais fácil que isso. Agradeça a oficina e agradeça o Lipão. O Lipão é um cara, o diretor-chefe de edição aqui da empresa. Show de bola. Um beijo, moleque. Tio te ama. Agora vamos lá. Agora, a segunda é característica bem marcante. Meu amigo, presta atenção que isso é muito foda. Pega o teu caderno tutti-frutti, cheirinho, raio que parta adesivo, manda o teu irmão calar essa boca, cala a boca. Deixa o teu contatinho de lado. Vem falar comigo. 2 estações bem definidas. Falou de clima tropical, você associa 2 estações bem definidas. Por que isso, Johnny? Você, quando fala isso, presta atenção. A única região no Brasil, assim, um clima que a gente consegue identificar quando é verão, quando é primavera, quando é verão, outono e inverno, é na região sul. O clima subtropical você consegue identificar a olho que qual estação a gente está. Dependendo da região do Brasil, a gente não tem isso. Região sudeste tem essa dificuldade, região do centro-oeste, a região nordeste e a região norte, porque é quase a mesma característica. Então, quando a gente está agora, mais ou menos, próxima prova já vai estar um outono. Dependendo da região, a gente não tem um clima frio. Já a região de São Paulo, a gente tem isso. Paraná, na região sul. Então aqui, vou dar um exemplo. O estúdio no Rio de Janeiro, estava gravando semana passada, lá você tem a identificação de quê? Que no mês na primavera você vê mais flores, igual aquele livrinho de inglês, idiota. Aí você vem agora no verão, você tem aquela praia com uma bola de encher, com uma cadeira sozinha, né? Você já viu? Quando chega o outono, folhas caem. Inverno, bonequinho de gelo. Livre estão. Lembra da Frozen? Livre estão. Então você tem o que? As estações bem definidas. Dependendo do dia, da época, meu irmão, pode estar no inverno que vagabundo tá na praia. Porque o calor é intenso. Então, quando eu falo clima tropical, ele tem uma característica marcante de 2 estações bem definidas, é porque eu consigo identificar que durante 2 épocas do ano eu tenho uma característica mais marcante. E a característica mais marcante seria o quê? Bota aí 2 estações bem definidas, bota uma setinha. Bota uma setinha, miserável. Bota uma setinha, show de bola. Essa setinha você vai botar verão chuvoso, show, bota aí. Verão chuvoso e inverno seco. Verão chuvoso, inverno seco. Agora você já sabe, se a perguntinha na tua prova vier assim, 2 estações bem definidas, meu irmão, tu fecha o olho e fala, moro no país tropical. Porra, aí já sai pro abraço, já fala assim, tu que manda nessa porra, você que vai ser aprovado. Perfeito? Tá tranquilo até aí? Molezinho, meu café tá maravilhoso, cafezinho orgânico, maravilhoso, eu não exploro mão de obra. Então vamos lá, vem aqui, terceira característica marcante ali. Essa região de clima tropical, né, ela acaba tendo o encontro das massas, ela tem a atuação da MEC, ela tem a atuação da MTA e da MPA. Então você percebe que o clima tropical, como ela está mais na região central do país, ela acaba sofrendo influência da MEC, da MTA, da MPA. Então você vê que como o clima tropical ele é tão grande, ele pega a maior parte do território, então ele acaba tendo influência desses diversos tipos de massas de ar.
Por isso que eu dei a aulinha de massa de ar, para que você pudesse entender a importância da massa de ar na influência do clima. Show de bola? Se você não lembra, faz o desenho do caderno agora, pausa, faz o desenho do mapa do Brasil bem escroto como tu faz, bota a identificação das massas de ar e fala sozinho. Quando você identificar todos, você solta o play de novo, beleza? Pausa aí. Show? Pausou? Então, show de bola. Despausou. Então, show de bola. Beleza? Agora a gente vai botar aí períodos da seca. Quando tá num período assim, seca. Período da seca é quando no inverno existem as chamadas queimadas naturais. Que isso, Johnny? Presta atenção que isso também é muito importante. Quando eu falo queimada antrópica, tá? Antrópica. Você associa que é ação humana, tá? Ação humana. Quando eu falo queimadas naturais, você fala assim: What do you the fuck now, John? Que isso, Johnny? Você não fala inglês? Você deve estar falando inglês pra caramba porque você tá fazendo um cursinho de inglês com a gente, né, moleque? Eu nem sei o que eu falei, eu aprendi nos filmes do Arnold Schwarzenegger. Então vamos lá, ação antrópica é ação humana. Quando eu falo que nessa região de clima eu tenho as chamadas queimadas naturais, eu quero que você entenda que são queimadas naturais, que é muito bom para a vegetação. Por que isso, Johnny? Me explica. Eu vou te explicar, filho. Presta atenção. O que seria a queimada natural? Lembra que quais são as regiões em que eu falei que tem duas estações bem definidas? Região centro-oeste, perfeito? Região nordeste, região sudeste e também a questão ali, ó, Tocantins. Tranquilo até aí? Show de bola. Agora, essa característica de queimadas naturais, você bota aí, queimadas naturais, uma setinha, região centro-oeste. Essas queimadas naturais, elas são fundamentais para o desenvolvimento da vegetação, porque a vegetação precisa de calor para o desenvolvimento de sua semente. Isso é uma coisa muito específica da região centro-oeste, perfeito? Olha como Deus é tão lindo, né? Pô, obrigado, pai. Então, o que acontece? Essa queimada natural, ela é boa para o solo, mas o problema é que a ação humana, por conta da produção da soja e a criação bovina, tem ocasionado um impacto ambiental maior. Mas eu vou te falar, anota aí, 2 exemplos de queimadas naturais. Como ocorre isso, Johnny? Você não falou que no inverno é seco? Como é seco, a vegetação fica amarelada. E às vezes tem um animal e uma questão mineralógica que faz gerar essa queimada natural. Primeiro, o animal é chamado do lobo-guará, o lobo. Ele simplesmente tem uma pelagem, o pelo dele é um pouco grosso, até mesmo por conta da proteção da vegetação da região. E aí o que acontece? A vegetação ultramente seca, o pelo gera um atrito. É igual você pegar 2 pedras e fazer assim, você vai sair uma faísca. Às vezes só precisa de uma faísca para gerar uma queimada gigantesca, perfeito? Então o lobo-guará entra em atrito com a vegetação ressecada, que gera queimada. Outra coisa é a presença do quartzo. O quartzo eu falo que é o diamante do pobre. É aquele que você acha no rio e tu olha aqui, mãe, aqui achei um diamante. Eu achava que minha mãe era poderosa. Eu dava quartzo toda hora para ela, que eu lembro que diamante é brilhoso. Eu não tinha dinheiro para comprar um diamante, nem agora eu tenho, né? Mas aí o que acontece? Eu ia na cachoeira e tudo, rio, eu vi o quartzo, era um mais clarinho, que é muito usado, estéreo, é questão energética e tudo mais. Agora imagina, eu tenho uma vegetação ultramente seca, o quartzo ali, o sol bate no quartzo, ele simplesmente vira um espelho, o sol bate ali e vai virar tipo vai aquecer a folha uma alta temperatura. E aí com isso você gera as queimadas naturais, perfeito? Então não se assuste. Porra, cara, ainda bem que você tá na minha vida. Você que tá na minha vida, eu que te agradeço, seus fofos. Caralho, tô muito louco. Salve, 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 salve. Claudinho Bochecha, isso não é da tua geração não, moleque. Só mandando assim, ó, que depois eu vou mandar. E aí, essa região tropical aí, também é uma região que sofre o processo de lixiviação. Lembra? Que eu falei de clima equatorial, agora estão falando de lixiviação. Perfeitinho? Então a gente finaliza esse bloco aí, foi muito conteúdo, espero que vocês tenham pego. Se não tiverem pego, volta com o conteúdo e vem comigo. Eu vou estar te esperando aqui, lembre-se, juntos somos mais fortes, Brasil, porra.